Pode se assentar, meu irmão. E sabe, essa canção, essas palavras me levaram a uma introdução daquilo que... O que é essa mesa? Interessante que quando a gente come junto, e eu sei que você já está no grupo de WhatsApp da sua família, e cada um está combinando levar uma coisa, e quando a gente senta nas mesas, e não é só da sua família, no trabalho, a gente senta nas comunhões de final de ano, ou nas comunhões da vida, e a gente sempre leva a nossa parte. Logicamente, a gente sempre leva a porção. Mas na mesa do Senhor, o que a gente leva? E de repente a minha mente fez um vislumbre sobre vários momentos onde o Senhor trata de algo semelhante ou associado a essa ideia. Quando o Senhor senta à mesa, Ele não nos pede para levar uma porção de alimento, Ele não nos cobra por trazer algo, mas o que Ele quer na mesa é eu e você. Quando Ele estava na mesa ali com as pessoas em comunhão, Maria chega com um vaso de alabastro, ela chega com lágrimas, e o que tudo aquilo representava? Representava ela, representava a sua pessoa na sua integridade. Nós ouvimos no último culto que o Senhor nos diz: vinde, comprai sem dinheiro, alimento, trigo. E o Senhor, como é isso? Como é comprar sem dinheiro? Como é estar na mesa inteiro com Ele, disposto a dar tudo? E Jesus ressurreto, Ele disse para os discípulos que estavam pescando atrás de mantimento, atrás da provisão, Ele disse: o que vocês pegaram? E eles nem reconheciam que era o mestre que estava falando com eles. Eles disseram: nós não pegamos nada. E aí Ele dá um direcionamento: vai por esse lado. E aí eles têm uma grande bonança. Mas quando eles chegam à praia, lá nos últimos capítulos do Evangelho, já estava tudo pronto. Eles só tinham que sentar e comer e se fartar. Esse é o nosso Deus. É um Deus que nos chama à mesa para nos dar tudo aquilo que nós precisamos. E não só para ficarmos na mesa e nos satisfazermos do que Ele está disposto a nos dar, mas Ele nos convida também a nos levantar da mesa. E é essa ideia que nós vamos ter hoje, nessa noite, no 5º propósito da série que nós estamos estudando, que tem o título: Você foi feito para uma missão. Ao sentar à mesa, entregando só você, ou muito, ou tudo de você, Ele também te convida e me convida a levantar dessa mesa, porque nós não fomos feitos só para viver no vislumbre da sua presença, mas nós somos feitos para dar continuidade de uma missão que Ele nos incumbiu, que nós vamos olhar para ela essa noite e sermos sim desafiados por ela, para viver nela e dentro desse 5º propósito, que vem trazer muito do que tudo a gente já ouviu. Amém? E eu quero começar com esse versículo de João, capítulo 17, versículo 18, que diz assim: olha, do mesmo modo que me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma missão no mundo. E ele se refere aos discípulos, tanto aqueles que estavam com ele, e também a nós. Jesus vivia e se moveu por uma missão. E Ele quer que a gente viva a nossa vida entendendo que nós temos também uma missão. Porque Deus, Ele está atuando no mundo. E Ele quer que você se una ao que Ele está fazendo. E essa atribuição da ação de Deus no mundo, de maneira particular a cada um de nós, podemos chamá-la de missão. Jesus entendia nitidamente a sua missão já aos 12 anos. Isso é um privilégio para Jesus. Eu sei que muitas vezes a gente caminha uma vida toda para entendendo vagarosamente a nossa missão. Porque muitas vezes a gente não está preparado para o todo. Mas o Senhor vai revelando à medida que o vamos buscando. Mas no caso de Cristo, Ele tinha bem claro, desde os 12 anos, qual era a sua missão.
E fica muito claro para nós, através das palavras dele em Lucas 2:49, quando Maria vai encontrá-lo no templo. E vai falar com ele e repreendê-lo. E ele responde: você não sabia que eu devia tratar dos negócios do meu pai? Jesus já sabia que a missão dele estava totalmente envolvida e aprofundada em cumprir os propósitos do Pai na terra. E isso se conclui 21 anos depois, quando ele exclama na cruz do Calvário: está consumado. Ele não só entendeu desde o princípio, mas ele costurou junto com Deus a história da sua própria vida. E não vai ser uma nem duas vezes que ele vai dizer para nós nos evangelhos: não é por mim mesmo que eu faço, mas o Pai que está em mim faz essas obras. Nós vamos perceber em um e outro momento Jesus sempre fazendo referência ao Pai, na direção daquilo que acontece na sua vida, quanto a Filho, quanto a Cristo, quanto a Messias. Tudo estava sendo feito na direção do Pai, dentro da missão e do cumprimento de cada uma das profecias, e mostrando para nós uma vida de propósitos, uma vida que cumpre a missão. Esses dois textos que eu citei, quando Jesus tinha 12 anos e quando ele conclui sua missão ali na cruz, deixa bem claro para nós que Jesus foi fiel em cumprir a missão que o Pai deu para ele. E aquilo que Jesus fez em seu corpo físico, ele nos convida a dar prosseguimento. Nós entendemos pela revelação da Bíblia que ele é o cabeça. Mas ele é o cabeça de quê? De um corpo. E que corpo é esse? É a igreja. Nós somos o corpo espiritual de Jesus. Nós somos sua igreja. E por isso ele, nas últimas palavras, como aquela pessoa, e eu escutei essa referência faz alguns anos, aquela pessoa que vai pegar um ônibus, que vai se despedir de alguém importante, ela vai dizer as palavras finais, palavras importantes para a vida de quem ele ama. Ele não vai dizer palavras como: não esquece de tirar o lixo para fora. Arruma bem o seu quarto. Mãe sempre fala isso, mas eu estou falando palavras de despedida, palavras importantes para alguém que você ama. É como Jesus indo pegar o ônibus do céu, se despedindo lá em Mateus 25, e ele vira para os discípulos e diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Foram as últimas palavras em corpo físico e foram palavras de mandato importantíssimas. Como dizendo: lembre-se de tudo e principalmente continue a missão. Continue progredindo, continue fazendo com que o evangelho e as boas novas prossiga por todo mundo. E por causa desse mandato e por causa dessas palavras finais, que nós fomos alcançados. E por causa disso a igreja não morreu diante das circunstâncias. Jesus, ele nos resgata, ele nos reconcilia, ele nos põe à mesa. E era esse pensar que vinha ao meu coração enquanto a gente cantava essa canção. Ele nos trata como filhos. E de tudo aquilo que nós já estudamos e de tudo que nós conhecemos a nós mesmos, a gente sabe que não merece estar nessa mesa. A gente sabe o que a gente já fez. A gente muitas vezes se envergonha e quer ignorar, mas a gente viveu. E foi dessa realidade que ele nos resgatou. Que ele foi lá e nos pegou como filho, aquele filho pródigo, tirou toda a lama, nos pôs roupas novas, nos perdoou, nos traz para dentro de casa, nos coloca anel de filho, como símbolo de reconciliação, e nos leva para a fartura de dentro do lar e das promessas do Pai. E é tudo isso que nós temos visto nesses propósitos em toda essa série. Que o Senhor,
Ele nos ama, que o Senhor nos chama a fazer parte da sua família. Ele nos convida a ser semelhantes a Ele, nos convida a servir. E nesse quinto propósito, de maneira sucinta, podemos definir que agora Ele nos chama também a contar aos outros a respeito dEle. A contar aos outros tudo aquilo que Ele fez com você. A contar aos outros as boas novas que tem encontrado a sua vida e que tem se renovado, encontrado a minha vida também. E tem se renovado a cada manhã. Mas um ponto eu acredito que é importante a gente esclarecer. Ele nos chamou para uma missão. Mas o que é a missão? E eu saí daqui para o campo, para o treinamento, para o campo missionário. Algumas pessoas perguntam como foi essa experiência. Foi com 19 anos. E nesse momento eu tinha várias escolhas para fazer na minha vida. E algumas que pareciam boas oportunidades. Porque parece que as coisas aparecem mais fácil para a gente quando é jovem, né? Uma oportunidade ali, uma faculdade ali, um curso ali, e você pensa em toda a vida pela frente. Foi bem nesse momento que eu senti o meu coração queimar. Eu senti uma convicção de que aquela decisão, aquele amor e aquela paixão estavam me levando a tomar uma decisão que mudaria a minha vida. Mas eu aprendi com os anos e com a maturidade que nem todos são chamados da mesma maneira. Mas é importante saber que a missão que Deus te chamou e que me chamou é fazer com que a sua vida renda glórias para Ele. E nesse contexto nós estamos entendendo que Jesus não só nos chamou para vir até Ele, para sentar à mesa, mas também para ir por Ele, das diversas formas, como Ele pode fazer com que isso seja feito na nossa vida. Por isso que muitas vezes a gente rebate a questão aqui do cristão 007. O cristão que vive na esfera do vir a Deus. De vir até Ele, de vir até os cultos, de fazer parte da comunidade, de fazer parte dessa família de fé, mas que tá bom como tá. Tá bom viver assim e que cada um viva da sua maneira. Eu respeito o outro, mas eu vou me resguardar de falar, de compartilhar, de fazer sair para fora a mensagem do que Ele fez comigo. E essa esfera que muitas pessoas elas amam viver, na esfera somente de vir e sentar à mesa. Mas é importante entender que não foi para chegarmos só aí que o Senhor nos chamou. E quando nós vamos buscando intimidade com Deus, algo acontece, a gente não consegue ficar sendo 007. A gente não consegue ficar sendo igual. Porque a comunhão com o Senhor, ela nos impulsiona a ir. Ou seja, na nossa vida, nós vamos criar um radar, onde nós vamos buscar oportunidades para viabilizar meios de deixar Deus fluir. Isso é dar continuidade na missão de Jesus. Em prol de encontrar aqueles que estão perdidos. E uma vez eu perguntei a uma pastora na missão, quando eu saía da missão, eu perguntei, pastora, como nunca perder esse chamado missionário, esse DNA que queima dentro de nós? E ela disse essas palavras que me marcaram. Ela fala, filha, nunca se afaste dos perdidos. Porque o Senhor quer que nós estejamos perto dos perdidos. Quem são os perdidos? Aqueles que precisam da luz que habita em nós. Daqueles que precisam da graça, do testemunho, do amparo, da esperança que habita nas nossas vidas. E viver isso é um privilégio. Viver a missão de Deus é uma honra. Fazendo menção a essa ideia que eu falei sobre sentar à mesa, reconciliação e receber tudo aquilo que Ele nos deu e que a gente percebeu, não só nessa série, mas tem percebido conforme caminhamos com Ele, que Ele nos assegurou a salvação. Ele nos aceitou em sua família.
Ele te deu sem o Espírito Santo, sem você pagar nada, sem eu pagar nada. Ele nos tornou seus representantes do mundo. No mundo. Ele nos tornou seus representantes no mundo. E sabe de uma coisa? Cumprir a missão dá sentido à nossa vida. Tem pessoas aí que estão procurando sentido, felicidade, respostas, ou esperando um bom momento para começar a servir, para começar a deixar Deus fluir. Ele olha para a sua própria vida e fala, como eu posso estar falando de Deus, sabe? Não existe um momento perfeito para falar de Deus. Existe as viabilidades que Deus te coloca, onde os corações estão abertos para falar. E não importa se você está ali ainda em lutas, se você está lutando na fé, ou se você está com dificuldades ou com problema em casa, e às vezes isso vem para nos trazer contra a possibilidade de sermos usados por Deus. Deixa Deus fluir na sua vida. As pessoas, elas estão cada vez mais preferindo estar sozinhas, ou buscar apenas as suas causas pessoais, não entendendo que cumprir a missão é o que dá sentido à nossa vida. Quando nós gastamos a nossa vida em algo, como a gente gosta de cantar, essa nova música, né? Que eu quero gastar minha vida aos seus pés, algo assim, né? É semear na eternidade. Quando nós nos gastamos, quando nós lutamos, quando nós fazemos a obra em favor de atingir vidas. Pastora, mas eu só estou servindo um pedaço de bolo no refeitório da igreja, quando tem seminário. Pastora, eu só estou dando aula para as crianças. É a maneira onde Deus está te colocando para servir e para ser cumpridor da sua missão. Muitas pessoas não sabem, mas antes de ir para a missão, eu fiz parte do grupo de teatro. Eu muitas vezes ajudei aqui na igreja, nas limpezas e nas coisas que tinha, movimentos e leva cadeira. Sabe, a gente tem que começar de algum modo a servir. A gente tem que começar de algum modo a deixar Deus usar a nossa vida para o reino de Deus. Não só pensar nas nossas causas pessoais, mas pensar nas causas que de fato atinge aquilo que é eterno. E sabe o interessante pensar que o que move as pessoas sempre vai ser uma causa. Sempre vai ser uma causa. Às vezes você se pergunta e vê movimentos que às vezes a gente não encontra fundamento para existir. Movimentos que estão totalmente fora da Bíblia, um movimento que as pessoas vão lá nas ruas e gritam. E você se pergunta por quê? Sabe por quê? Porque alguém fez elas acreditar que aquela causa é válida. As pessoas se movem por causas, mesmo sem receber nada. E nós, filhos de Deus, nós temos uma causa muito maior. Nós temos uma causa pela qual nós devemos nos mover de fato. Uma causa que transcende a mim e a você, que é a causa do reino, que é a causa eterna, e ela não morreu. O interessante da causa que nós defendemos é que ela nunca morreu. A causa de Cristo, ela não morreu com os apóstolos. A causa de Cristo não morreu com a igreja primitiva. A causa de Cristo não morreu com a Idade Média, onde houve a Era das Trevas por toda a terra. Ela não morreu, ela perpetuou. Porque o Espírito Santo, em cada novo cristão que nasce, impulsiona esse fogo, esse dínamo que faz com que o Evangelho continue a correr. E o que é o Evangelho continuar a correr? É a missão continuar se perpetuando na face da terra. É a continuidade do corpo de Cristo, do qual nós fomos chamados a cumprir essa missão.
E em dias que nós estamos ouvindo e falando dos fins dos tempos, a consumação da história no cronograma de Deus está vinculado à nossa obediência em cumprir a missão. Você entendeu isso? Nós estamos vivendo nos fins dos dias, mas Deus conta comigo e com você, para que a consumação de todas as coisas ocorra através da obediência em cumprirmos a nossa missão. Mas quanto custará essa missão? É isso que muita gente tem medo, né, apóstolo? Apóstolo. Muita gente tem medo do preço da missão. É importante cumprir a missão. Eu sei que você sabe disso. Eu sei que você já ouviu falar disso. E cumprir a missão do Senhor é, de fato, submeter as nossas vontades, os privilégios, os nossos hábitos, sonhos, expectativas, ambições, planos, tudo para Deus. Para seguir a missão que Deus te deu, existe um preço a pagar. Mas não pense que o preço que se tem a pagar vai te matar, vai tirar tudo de você, vai te deixar sem nada. Não pense nisso. Pelo contrário, quando a gente cumpre a missão de Deus, coisas surpreendentes, uma versão de você que você nem sequer sabia que existia, floresce do seu interior. Coisas novas e uma visão nova do mundo e do eterno se amplia diante da nossa mente. E é uma coisa que com palavras é difícil poder expressar. E eu sei que todos nós somos atraídos a opções de vida que nos darão bem pouco trabalho. E sabe, tudo isso está no sistema. O controle remoto que você aperta, nem precisa levantar. Aquela air fry que faz tudo rapidinho. Você percebe que todo o sistema nos leva a levar uma vida cada vez mais cômoda e que nos dê menos trabalho? Isso porque nós somos atraídos a fazer aquilo que é fácil, aquilo que é prático, aquilo que não nos vai dar trabalho, porque a nossa carne, ela não gosta de trabalho. Por isso que ela não gosta de levantar cedo, por isso que ela não gosta de se desgastar, ela não gosta de renunciar, ela não gosta de pedir perdão, ela não gosta de fazer coisas que vai, de alguma maneira, fazer com que ela perca algo. É o nosso homem caído, que luta entre a obra da carne e a obra do Espírito. O que a nossa carne gosta de fazer? Ela gosta de comer, dormir e se entreter. As 3 coisas que ela gosta de fazer. Mas ao se propor uma vida com Deus, nós vamos ser desafiados. E olha para qualquer homem ou mulher da Bíblia que foi chamado pelo Senhor. Todos eles foram desafiados. Foram desafiados a viver uma nova versão de quem eles eram. Muitos mudaram de nome, porque simplesmente se transformaram em uma nova pessoa, dentro de uma nova realidade, uma nova visão. E é isso que Deus tem para você. Pense nesse ano de 2025. Pense nas coisas novas que Deus tem para você. Mas tudo que Deus tem de novo para você vai exigir desafio. Cumprir a missão de Deus vai exigir desafio e vai exigir uma outra coisa que muitas vezes as pessoas têm medo, que é entregar-se totalmente a Ele. Mas quando isso acontece, aqueles que me conheciam sabem que eu nunca poderia estar aqui na frente, de uma maneira normal e natural. Eu já falei isso várias vezes para a glória de Deus. Porque quando a gente escolhe viver a missão, quando a gente escolhe obedecer a Deus no programa que Ele tem para a nossa vida, potencializa habilidades que você desconhecia, mas que Ele semeou dentro de você. Os dons que Ele te deu, e principalmente o uso de todos eles para a glória do seu nome. E talvez você fale, é fácil, pastora, porque você prega a palavra, mas eu sei fazer coisas que eu não sei como vão glorificar a Deus. Mas espera aí que a gente vai chegar lá. Antes eu quero pontuar algo que algumas vezes veio como incógnita no meu coração.
Por isso eu não te julgo se aconteceu no seu também. Se perguntar por que Deus precisa de glória a Ele pela missão que eu faço. É como que dizendo, por que eu tenho que me prejudicar? Por que eu tenho que renunciar? Por que eu tenho que abrir mão? Por que eu tenho que submeter? Por que eu tenho que pedir perdão? Por que eu tenho que render? Por que eu tenho que ser como as pessoas não são? Por que eu tenho que entrar por esse caminho estreito? Porque sempre Deus me convida cada vez a mais desafios. E quando eu entrego, parece que Ele pede mais. Parece que Ele pede mais. E por que Ele quer toda a glória para Ele? Porque não pode ficar um pouco para mim. E às vezes a gente pensa assim, vamos ser sinceros. Mas eu entendi algo. Resumindo de uma maneira simples, as palavras que eu li no livro de John Piper, onde ele fala, lendo a Bíblia de maneira sobrenatural, eu entendi algo. Porque só quando as nossas ações nos levam ao propósito de vida que glorificam a Deus, nós atingimos a completude de ser filhos. É tão profundo mais do que todas essas palavras. Mas quando nós glorificamos a Deus com a nossa vida, nós nos sentimos completos. Deixa eu te dar uma amostra. Você já ajudou alguém que estava precisando? Como você se sentiu? Você não sentiu que você tivesse recebido o salário de um mês ou de um ano? Você não sentiu que Deus estava sorrindo para você? Você não se sentiu tão bem assim? Percebe? Isso é apenas um pouco do que é quando nós resolvemos viver uma vida que glorifica a Deus. Eu entendi dentro da revelação que esse homem de Deus recebeu, que eu e você só somos de verdade completos. Nós nascemos com uma parte faltando dentro de nós, que glorifica a Deus, como Adão glorificava todos os dias, quando tudo que ele fazia glorificava ao Senhor. E ele tinha comunhão com o Senhor, e o Senhor afirmava quem ele era, e ele vivia nessa comunhão, nessa atmosfera. Quando nós glorificamos a Deus com a nossa vida, nós vivemos dentro dessa glória de representar a Ele. E porque glorificamos a Ele, nós nos sentimos completos. Eu e você só somos completos quando cumprimos a missão e dentro dessa missão glorificamos a Deus. Deu para entender? Não é só porque Deus está lá no trono e fala, vai filhos, glorifiquem-me a mim, para que eu seja mais grande. O que eu e você fazemos não faz de Deus maior ou menor. Se você e eu adora Ele ou deixa de adorar, Ele não é digno, Ele não se torna menos digno ou mais glorificado ou menos. Ele simplesmente é. Mas o que nós fazemos para a glória dEle transforma totalmente a nossa vida. E sim, Deus deu uma mensagem para nós compartilharmos. E essa questão é o que muitas vezes o diabo nos engana dizendo, você não tem nada para falar. Olha só os problemas que você está passando. Olha só a dificuldade para falar. Olha, você nem está tão firme na fé. Olha só o seu erro. Olha, você acabou de pecar. Você acha que Deus vai te usar? É o que sempre o diabo vai fazer. Mas sabe de uma coisa? Você nunca vai ser perfeito. Pelas suas próprias obras, você nunca vai ser perfeito. Mas sabe o que cada um de nós temos? Um tesouro de experiências. Que Deus deu para mim e para você usar, a fim de que o nome dele seja glorificado. Essa é a primeira maneira de compartilhar as boas novas. Às vezes as pessoas acreditam que ablibliadas, elas vão converter as pessoas. E algumas pessoas têm até o peso dessa responsabilidade. Hoje eu tenho que falar um versículo bíblico. Hoje eu tenho que convencer aquela pessoa desse pecado. Hoje eu tenho que fazer isso. Sabe o que você tem que ser? Uma carta viva. Você e eu temos que ser uma carta viva. E se você olhar para a Bíblia, o que a Bíblia é?
ela é um rol de experiências infindáveis, de homens e mulheres que foram usados, alguns pisaram na bola, outros fizeram besteira, outros glorificaram o nome dele de uma maneira grandiosa. A Bíblia é um rol de experiências. Percebe o quanto a experiência deles edifica a nossa vida e o quanto a sua experiência pode edificar a vida de alguém? 1 Coríntios 10, 11 diz assim, essas coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritas como advertência para nós, sobre quem o fim dos tempos chegou. Sobre quem o fim dos tempos chegou. Diferente essa maneira. Então é isso. Todas as experiências são válidas para aprendermos. O povo de Israel foi experiência para nós, sobre não murmurar, sobre como Deus trabalha com provisão. Ali estão, não só o povo de Israel, mas vários testemunhos de vida, sobre como Deus atua e sobre que escolhas nós podemos fazer. E de fato, pessoas maduras, elas aprendem com as experiências. Elas aprendem a extrair ensinamento de cada uma das experiências e consolidam essas experiências em suas vidas para que elas sirvam mais tarde para edificar. Os testemunhos que eu conto hoje, nem sempre no momento me edificaram. No momento, muitas vezes eu não sabia o que estava acontecendo. Mas depois, pensando, orando, Deus vai amadurecendo o nosso coração. E sabe, as experiências que você passa na sua vida, é um ditado meio antigo cristão, não sei se você já escutou, que fala que quanto mais a luta, maior é a bênção. Já escutou? Pois é assim, irmão. Quanto mais difícil você tem que ter a visão de que tudo isso Deus quer fazer com que você extraia algo precioso que vai te transformar lá na frente. E não vai só edificar a sua vida, mas você vai poder sentar numa célula e falar assim, olha irmã, eu vivi isso com meu marido, eu vivi isso com meus filhos, e eu sou testemunha do poder de Deus. Você extrai para si, você transforma a sua vida, o seu relacionamento com Deus, e você edifica outras pessoas. E de fato, todas as semanas, Deus te dá a oportunidade para compartilhar do seu testemunho com alguém. E talvez você fale, pastora, parece fácil assim, mas como eu posso fazer isso? Eu quero te ajudar, com um roteirinho assim que eu elaborei, que às vezes a gente fica assim, sem saber como compartilhar. Eu quero que você se desafie a fazer algo, para caminhar de maneira prática para esse processo de cumprir a sua missão. Vá na sua casa e pense em um momento que você passou na sua vida que foi desafiador. Pense em tudo o que aconteceu. E busque riqueza de detalhes e, se preciso, escreva. Pense também qual foi o ápice dessa história. Qual foi o momento assim que você falou, essa não sai. Qual foi a situação mais desafiadora desse contexto? E como Deus usou isso para mudar a sua vida, ou para mudar a situação. Ah, pastora, Deus não fez nada. Tem certeza? Por que você está aqui? Reconfigura o seu olhar para perceber o que Deus fez entre linhas na sua vida, porque Ele sempre faz. A gente quer Deus de forma palpável, através de voz, de trovão, ou através de alguém, ou de uma situação extraordinária. Mas às vezes Deus usa uma brisa como usou com Elias, para mudar as coisas na sua vida. E depois pense, o que mudou disso, o que Deus usou e o que eu aprendi. Faça um roteiro de tudo isso e procure uma situação nessa semana para conectar essa história à vida de alguém. Para você compartilhar do que Deus fez com a vida de alguém, e Ele vai te dar. Acredita? Acredita, irmão, Ele vai dar. Alguém que vai falar sobre algo, Ele vai trazer ao seu coração. Fala daquilo. Mas lembre, irmão, tem que ter palavra de esperança, né? Não vai lá ficar choramingando e não contar a vitória. Mesmo que você ainda esteja esperando por algo. Mesmo que ainda você esteja passando por situações difíceis.
sempre nos seus lábios carregue palavras de esperança. Ah, pastora, foi aquele momento, mas agora eu estou passando por outra luta. Espera a vitória para você compartilhar essa aqui, para você não compartilhar a derrota. Só conta a esperança, a vitória. Pastor, isso é mentira? Não, isso é fé, irmão. Isso é fé. É nós atuarmos crendo naquilo que Deus já vai fazer e glorificando Ele por aquilo que Ele já fez. Se você vê lá Paulo nas prisões, eu imagino, eu já fui assim na minha imaginação, e é como que se eu vislumbrasse Paulo com um trechinho de luz dentro das prisões, escrevendo as cartas aos irmãos, falando assim, olha, sede sóbrios, vigiai e orai, não desanimais, dando sempre graças a Deus. Muitas dessas cartas, ele estava em prisões, irmãos. E ali falando para os irmãos, perseverem, sejam firmes, sejam gratos, que os seus lábios sejam cheios de ação de graças. E estava lá Paulinho ali naquele canto, talvez do lodo, sem comer, com as mãos presas e incentivando os irmãos. Se esse homem de Deus pôde fazer, você que está livre com as mãos comendo as 3 refeições, não pode fazer. Eu sei que pode. Isso é cumprir a missão. Isso é apregoar as boas novas. Não espere coisas extraordinárias para você glorificar a Deus. Ninguém nasce pronto para cumprir a missão. Deus vai fazendo o nosso treinamento nas nossas situações do dia a dia. Ele está treinando em você e você não está percebendo. Se você só olhar as situações e começar a reclamar e falar quando Deus vai cumprir as promessas, elas nunca vão acontecer. Porque exatamente agora Ele está treinando você na sua missão. Jesus foi carpinteiro por cerca de 30 anos. O que tinha a ver com realizar milagres, fazer maravilhas, com ser o Salvador do mundo? Eu não sei, mas Deus sabe. E por algum motivo Ele cumpriu essa missão 30 anos antes de anunciar o ministério salvífico de ser o Cristo para nós. Então entenda que tudo que acontece da sua vida não está acontecendo por nada, ou porque Deus te esqueceu, que não está olhando para você. Faz parte do treinamento. Faz parte de cumprir a missão. Então, onde Ele te colocou, glorifica a Ele. E quero finalizar rapidamente falando sobre o caminho para ser um cristão excelente. E são apenas 3 caminhos que são bem práticos. O primeiro é aprender a trocar o nosso raciocínio egoísta por um raciocínio altruísta. Por quê, irmãos? Porque normalmente nós somos egocêntricos. E às vezes a gente nem percebe. Mas nós devemos analisar sobre o que de fato percorre o nosso coração. É sobre só o nosso bem-estar? É só sobre o bem-estar daqueles que são nossos? Pastor, isso é importante? Não é? É importante, mas isso não é tudo. Nós precisamos aprender a olhar para o lado. Para o irmão que está do nosso lado no banco. Para a pessoa que mora do lado da nossa casa. Para a cidade vizinha nossa. Para o estado do lado do nosso que está enchente. Do país do lado do nosso que está passando por dificuldade. Olhar para o lado, além do nosso, é aprender a começar a ter um alvo para cumprir uma missão. E altruísmo é isso, é querer o bem-estar de outras pessoas sem buscar recompensas próprias. Então nós temos que aprender a ter esse olhar, de buscar o bem para o próximo e não olhar só para nós. O segundo é substituir o pensamento imediatista pela perspectiva eterna. 2 Coríntios 4:18 diz assim, olha, não fixamos a nossa atenção nas coisas que estão à vista, mas naquelas que ainda se não veem. Pois as que se vê é passageiros, mas aquela que não se vê é eterno.
Às vezes nós estamos vivendo e é praxe dos nossos dias as pessoas estarem ansiosas e preocupadas pelo que está acontecendo, porque logo que vai acontecer. E muitas vezes o que nós nos preocupamos agora, daqui a um ano, nem existe mais. Nós estamos vivendo cada vez mais em base daquilo que é temporário, e não por aquilo que é eterno. E sabe, o que é eterno, ele vai custar um tempo para acontecer. O temporário te leva a ter uma ação imediata, muitas vezes precipitada, sem pensar naquilo que é eterno. Por isso é importante, irmãos, em cada decisão da sua vida, das nossas vidas, levar em conta aquilo que é eterno, mais do que as situações emergenciais. E isso é aprender a confiar em Deus, a pôr o coração nele e substituir todas essas demandas emergenciais por aquilo que realmente importa, que é o eterno. E o terceiro ponto é parar de dar desculpas para não cumprir a missão e começar a colocar em ação. Mas pastor, eu não sei qual é a minha missão. A sua missão se trata de algo que Deus já te deu, de algo que você sabe fazer, de algo que nasce no seu coração e que faz parte das habilidades que Deus colocou na sua vida. E Ele vai te convidar, com certeza, quando você dispõe a Ele, a operar de forma criativa a sua missão. Primeiro você coloca em oração, depois você coloca no papel, depois você coloca em pequenas atitudes. Eu vou fazer algo grande. Não. Fala, Deus, é isso. Eu sinto no meu coração. Eu sei que você sente, Thiago, sente. Fala assim, eu sinto assim, sabe, meu coração bate forte por algo. Coloca em oração. Coloca num papel depois. E começa a ter pequenas atitudes em direção a essa missão. E eu já vi pessoas de maneiras tão simples cumprirem a missão. Alguns visitam, outros usam sua empresa para a reabilitação de pessoas, dando oportunidade para quem ninguém dá oportunidade. Eu já ouvi uma irmã que fazia bolos, e escutando uma palavra assim, ela falou, Deus, como eu posso cumprir a minha missão fazendo bolos, que é o que eu sei fazer? E Deus deu um sonho para ela numa noite, e falou assim, faz esse bolo. E ela começou a fazer esse bolo e dar para moradores de rua. Então ela vendia bolos, mas ela também dava uma porção para pessoas que tinham fome nas ruas. E muitas vezes fazia bolo de aniversário para pessoas que faziam aniversário na rua e que nunca tinha comemoração. Eu também escutei um testemunho de uma irmã que ela vivia numa cidade no interior, e uma cristã fiel. Ela fazia faxina, e ela falou, Deus, eu sou só uma faxineira, eu não tenho nenhum dom, nenhuma habilidade. E Deus começou a colocar na vida dela situações e compartilhadas de pessoas discapacitadas, pessoas que estavam com depressão, pessoas que estavam assim, passando por situações muito difíceis. E ela tinha suas faxinas que ela ganhava, mas ela fazia pelo menos uma faxina na casa de uma pessoa discapacitada por semana. E ela não só fazia faxina, mas ela levava arroz, feijão, ela cozinhava comida prontinha e deixava o almoço para aquela família, levava todos os produtos, ela levava toda a comida e ela servia a Deus com essa missão. Se isso não te constrange, a mim me constrange. Parar de dar desculpa, a gente precisa parar de fazer isso. Parar de culpar o pouco tempo, porque todo mundo tem 24 horas aqui. A gente precisa parar de dar desculpa para não fazer o que Deus já plantou no nosso coração há muito tempo. E o testemunho dessa irmã finaliza que Deus deu uma empresa de limpeza de estofado para ela. Uma faxineira se tornou empresária. Quando você cumpre a sua missão, você se encontra. Deus te abençoa e te prospera. Pode ficar de pé, que eu já vou finalizar com essa última palavra. Eu constantemente penso no Senhor e penso que um dia, nas bodas do Cordeiro, nós vamos ser chamados de novo para a mesa.
E eu acredito que vai ser altamente constrangedor para nós, em virtude da glória que Ele tem preparado para nós, naquela mesa, sem levar nada. O que nós podemos dar para Ele? É só uma coisa que Ele te pede. A vida. Essa que Ele te deu, use-a para a glória de Deus. E um dia na eternidade, haverão povos, línguas, pessoas do olho puxado, alguns mais baixinhos, outros de nariz mais fino, outras raças, roupas típicas, canções em tantas línguas. Mas imagine lá no meio de tudo isso, você encontrar uma pessoa que Deus usou você, cumprindo a sua missão na vida dela para levar para o lugar eterno. Esse é o lugar que poucas vezes a gente para pensar. A eternidade. Um dia nessa mesa todos estaremos lá. E quão maravilhoso é poder encontrar alguém que Deus usou as nossas vidas quando resolvemos obedecer à missão. Não espere o extraordinário, Deus espera você. Você e eu não somos extraordinários. Mas Ele quer que eu e você encontremos na nossa agenda um lugar para Ele. Existe muita gente de grandes nomes, muito ocupadas. E muitas vezes eu falo, Senhor, eu não quero estar tão ocupada que eu não possa fazer a sua missão. Que a gente possa realmente se desafiar a cumprir a missão e não abrir mão. Porque sabe, salário, todas essas coisas, elas vão passar. O nosso tempo vai passar. A sua juventude, a sua força, o seu cargo, tudo isso vai passar. Os objetos pelos quais nós lutamos, inclusive esse ano está passando. Mas e a missão? Aonde vai ficar? Se recuse a dar desculpas. Não faça mais isso. E seja ousado ao dizer sim. Senhor, nós queremos orar sobre isso. Porque nesse propósito nós somos chamados a pôr tudo para fora. O amor que o Senhor nos deu. Sermos chamados a ser parte dessa família. Ao servir, ser semelhantes a Ti. E a pregoar a respeito do Senhor. Nós somos essa carta viva. Nós não queremos convencer o mundo com o julgamento de que você é pecador. Mas nós queremos, através da nossa história, contar o que Jesus pode fazer em uma história. Porque muitos dizem, mas Ele morreu, será que Ele faz tudo isso? Mas através de dizer o que Ele fez em mim hoje, eu posso dizer, Ele está vivo para fazer na vida de qualquer um que creia nele. Ajuda-nos, Senhor, a sermos cartas vivas. Ajuda-nos a sair da estagnação. Ajuda-nos a ser esse corpo vivo e esse organismo que se movimenta em glória ao Seu nome. Só assim somos completos. Se você se sente sozinho, sem motivo para viver, escolha ajudar alguém. Você vai ver uma chama de vida brotando dentro de você. Ajude, ame, sirva, fale dele. E você vai perceber vida brotando de dentro de você e palavras que você fala, eu nunca seria capaz de falar isso. Mas é o rio de Deus fluindo através da sua vida. Ô Espírito Santo, essa é a sua causa. Nós somos vasos de barro, apenas vasos de barro. Que o Senhor seja glorificado. É essa a nossa motivação, é esse o nosso propósito, é essa a nossa missão. Dar a glória a Ti com o que o Senhor já nos deu em nossas vidas. Dons e talentos estão tudo diante de Ti. Que o Senhor possa usá-los para a glória do Seu nome. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém.